Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Você já está pronto para começar o novo ano? Se você diz que sim, vamos primeiro ver alguns conceitos que você estudou no ano anterior. E o nosso tema de hoje é representações do mundo ontem e hoje. É bom lembrar que para poder entender isso, tem que fazer uns antecedentes, levar em conta a linha histórica do mundo. E aí nós não podemos perder de vista que aí está embutido questões religiosas, questões filosóficas, astronômicas e outras formas dos estudiosos verem o mundo no passado, diferentemente do que vemos e concebemos o mundo hoje em função de todas as informações e tecnologia que nos permite ter uma visão totalmente diferente e não apenas uma hipótese, imaginar mil e uma coisa a respeito de como seria o mundo, até porque não haviam meios para poder se ter uma ideia exata. Então, o que seria melhor para a gente poder chegar a isso? Seria por meio da cartografia que faz esse registro há muito tempo. Vamos lá então entender o que é essa cartografia. Desde sempre, o homem sentiu necessidade de representar os lugares que conhecia. Desta necessidade, surgiram as primeiras representações da superfície terrestre. A cartografia aparece assim como sendo a ciência que se ocupa da representação gráfica da superfície da Terra, através da construção de mapas. E aí, olha só um detalhe bastante antigo aí do mundo antigo. A primeira tentativa de representar o mundo foi babilônica, mas sua concepção de mundo era limitada à região entre os rios Tigres e Eufrates, uma região bíblica aí que muitas pessoas já ouviram falar, de onde, segundo os religiosos, tem a ver com a origem da humanidade. E aí tem outras, né, claro, que a literatura fala sobre a origem da humanidade, mas a religião trata desse jeito. E aí nós temos, nessa imagem aí, a primeira tentativa de representar o mundo, que foi pelos babilônicos. Mas sua concepção de mundo era limitada à região entre os rios Tigres e Eufrates, onde atualmente fica a região ali do Iraque, o que não diminui a importância do feito. Entretanto, os gregos se destacam porque foram os primeiros a usar uma base científica e a observação. Então aí nós temos um mapa que fala exatamente sobre a Babilônia Antiga. Algumas pessoas conhecem esse nome, essa referência bíblica antiga. E aí tem o rio Tigres e Eufrates, próximo aí ao nome Babilônia, logo acima tem Tigres e Eufrates. E aí mostra que nesse período existia uma preocupação, mas que era limitada somente a essa região em onde houve o Império Babilônico. E aí temos outro momento histórico, que usando-se da trigonometria Eratóstenes, entre 276 a 194 a.C., mediu a circunferência da Terra. No final, o resultado para a circunferência da Terra foi surpreendente, mais ou menos 40 mil quilômetros, quase na mosca. No Equador, o valor real é 40.075 quilômetros, de norte a sul. Como os polos são achatados, é um pouco menos, 40.008 quilômetros. Então ele fez um experimento interessante usando madeira e o cálculo das sombras que eram projetadas com essa madeira. Então, para a época dele, ele fez um cálculo fantástico, um cálculo matemático. E aí, não poderíamos também fazer uma referência a respeito da Terra plana, que até hoje é falado sobre os terraplanistas que acreditam numa Terra plana que em tempos passados já existia isso. Então, apesar de estar em maior evidência hoje, a teoria da Terra plana tem séculos e séculos de existência. Astrônomos de grandes civilizações antigas, como Grécia, China e Índia, e em várias culturas indígenas defendiam que a Terra era achatada. E aí tem uma ilustração aí de uma ilustração de um mapa da época, né, que já fazia algumas figuras ilustrativas de como é que era o mundo no período. E aí temos um outro grupo, no século VI a.C.,
aqueles que defendiam que a Terra era uma forma de um disco. Então, tanto gregos, egípcios e mesopotâmicos acreditavam, por exemplo, que a Terra era um enorme disco rodeado por água, conforme a ilustração que você está vendo aí. E você percebe aí que ela é sustentada por, segundo o pensamento deles, por 12 pilares, que eles mantinham então a existência da Terra no lugar onde ela estava, desde que os sacrifícios fossem feitos, porque se houvesse então a ruptura de não fazer os 12 sacrifícios, então isso se romperia. Então eles poderiam ruir se a humanidade, guiada pelos monges védicos, na região ali da antiga Índia, não oferecesse sacrifício aos seus deuses. Então aí veja uma outra visão, e a gente está tentando o tempo inteiro mostrar como é que era a representação do mundo para os povos antigos até chegar nos dias atuais. E aí os gregos também imaginavam um pilar, mas no século VI, Tales de Mileto sugeriu que o disco circular flutuava na água, o que explicaria fenômenos naturais como os terremotos. Então essa figura ilustrativa mostra aí ainda o disco, que é defendido anteriormente, mas que ele é totalmente sustentado por água, essa parte azul que você vê aí na tela. Então essa é uma outra visão dos povos antigos gregos. No mesmo século, Anaximandro ousou dizer, diferenciando do anterior que a Terra era sustentada por água, flutuava sobre água, ele passa a dizer que a Terra flutuava no ar, sem qualquer outro suporte, além do equilíbrio que a proporcionava estar no centro de um céu completamente esférico, pelo qual as estrelas poderiam viajar sem interromper sua trajetória. Então, estamos começando a se aproximar de conceitos que até hoje a gente conhece. E aí, a Terra ser esférica como o céu, uma vez que o conceito da esfera foi introduzido, não tardou a aparecer a ideia de que a própria Terra tinha esse formato. Questiona-se se foi o próprio Pitágoras ou alguém próximo a ele que concebeu essa ideia. Mas o que se sabe é que a escola pitagórica foi responsável pela teoria da harmonia das esferas, segundo a qual todos os corpos celestes conhecidos são esféricos. Então, no final do século VII, após anos de experimentos, medições, teorias e avanços, o acúmulo do conhecimento parecia indicar que a Terra não era perfeitamente esférica, mas elipsoide ou geoide, como conhecemos hoje nas nossas literaturas. E aí o Hiparco, no século XI a.C., astrônomo grego, foi quem criou o sistema de coordenadas geográficas de latitude e longitude, utilizando-se da matemática da observação dos astros celestes. Então, até então, nós tínhamos muitas ilações de como é que seria a Terra, mas tornando isso gráfico, transpondo isso para o papel de maneira calculada, nós temos essa primeira situação no século XI a.C., né? Aí o mapa de Cláudio Ptolomeu foi o primeiro a considerar as linhas de longitude e latitude. Então, o Cláudio Ptolomeu se apropriou dessa ideia de Hiparco, de latitude e longitude, e criou depois essa linda imagem, considerando que ela é uma imagem, é um mapa antigo. E aí tem também a visão da igreja, que aí diz que nesse período da Idade Média foi quando a parte da cartografia de como você projetar mapas foi um período que teve muito atraso, houve um foco muito maior na questão religião. Mas é importante notar aí que havia uma discussão do famoso filósofo Santo Agostinho, o filósofo e religioso, e que eles defendiam, no caso, que havia um povo que morava na parte sul, né, os antípodas, seria no inverso do planeta, e que por eles não estar exatamente na área plana, por não considerarem a Terra ser plana, então para eles esse povo era um povo do contrário, tudo era ao contrário, as águas corriam ao contrário e era um povo, portanto, totalmente do contra, na visão deles. Digamos assim que é uma discussão que até hoje é válida para nós,
Quem é que está de um lado, quem é que está do outro? Quem é que está numa situação privilegiada? É quem está lá na zona da China, do Japão, que a gente diz que é do outro lado do mundo, ou nós que estamos aqui? Então é uma discussão que, embora esteja no outro contexto, mas se a gente quiser fazer uma discussão ainda para os tempos atuais, ainda temos essa possibilidade de fazer isso, né? Essa questão de tentar discriminar, seja de qualquer forma, povos que estão em outra oposição a que nós estamos. E aí, a Terra plana e as grandes navegações também foi um conceito, uma visão de mundo antiga e que no século XV e XVI ainda prevalecia de temores de que a Terra, por ser quadrada, os barcos ao chegarem nos seus extremos, os barcos cairiam, bem como os monstros marinhos que impediriam então as grandes navegações. E, portanto, explica de boa parte das grandes navegações por um bom período ainda permanecerem nas áreas litorâneas, próximo da costa dos continentes. Depois é que isso, quando passou a ser utilizado técnicas mais interessantes, que não fosse apenas a das estrelas, como o caso da bússola, aí a expansão marítima melhorou bastante. E aí, quais as maneiras mais conhecidas de representar o mundo pela cartografia? Nós temos o caso do globo terrestre, dos mapas, o mapa e as suas projeções, projeção cilíndrica, cônica e projeção plana. Temos a questão da fotografia aérea, muito importante, que no passado era feita por pássaros, balões e pipas, lembrando que ela vai ser sempre vertical. Não é imaginar porque o avião está numa trajetória e que a câmera vai estar focada para frente. Não tem motivo de estar focalizando nuvens, é para baixo, sentido vertical. Também a ortofotomapa, que nada mais é do que você pegar todas essas informações que são catalogadas por satélite, você tirar as distorções que nela existem e torná-la uma imagem melhor possível para a cartografia. Então essa é a ortofotomapa. E também a imagem de satélite, que até hoje é útil para todos nós, mantendo muitos arquivos, alguns novos e outros antigos, mas que ainda têm bastante utilidade para as pesquisas. E é através disso aí que todos os dias a gente consegue, por meio do nosso próprio smartphone, conseguir muitas informações também com a ajuda de imagem de satélite. E aí vamos para o nosso exercitando, presta bem atenção. No Império Babilônico, no mundo antigo, já havia esforços para compreender e representar o mundo na região dos rios Tigres e Eufrates. Os primeiros registros gráficos de mapas da região citada na Bíblia fazem parte de um ramo da ciência denominado, letra A, citologia, letra B, criptografia, letra C, caligrafia ou letra D, cartografia. E aí, parece fácil pelo que você já viu nas explicações anteriores. Então, se você respondeu que a letra correta é a letra D, tá certo, cartografia. E finalizando com a nossa segunda questão, complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta. No ano 150 d.C., o matemático, astrônomo, geógrafo e astrólogo grego, e aí o nome dele, desenhou o primeiro o quê? Utilizando as linhas longitudinais e latitudinais. América, Oceania, África e Antártica estavam longe de serem conhecidas e por isso ainda não eram representadas. Qual era o nome dele? Letra A, Cláudio Ptolomeu, mapas? Letra B, Cláudio Almeida e satélite? Isso é para completar as lacunas na sequência aí. E letra C, Francisco da Silva e mapas? E letra D, Cláudio Ptolomeu e satélites. Se você respondeu que a letra correta é a letra A, tá certo, é o Cláudio Ptolomeu, que eu até fiz uma referência para ele na aula, e os mapas, né, que utilizando as linhas longitudinais e latitudinais. Então, com isso, a gente termina nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!